Eu queria que ele brincasse. Então, galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se eu falar o nome Leonardo DiCaprio, de quem que vocês lembram? Do que vocês lembram? Titanic. É meio que imediato, assim, né? Ou a Gisele Bündchen. É da mesma época, né? É, eu acho que sim. Ou foi logo depois, eu não sei. É. Então, a gente conhece a história do Titanic, né? Teve aquela romantização no filme e tal, né? Colocando um casal. Mas a história em si ela é bem trágica, né? Agora em abril, completou 80 e poucos anos já. Foi em 1912, em abril de 1912, que teve esse acidente com o Titanic. E o Titanic, como vocês sabem, foi construído... Hã? Não é 80 Não é mais, né? Sim, já fechou 100 Mais de 100, anos. 110 anos. 110. 113 para ser bem exato. Não, 111. 1912. 111. 1912. Foi? 111. Tô bem desconexo hoje. Bah, hoje é. Tu que é o homem das exatas. Tá Pois é, difícil. eu que sou o dono das exatas. Fiz uma conta bem ruim. Mas enfim. Então, apesar da romantização do casal no filme e tal, ele mostra aquela história trágica do Titanic, né? E ao longo das décadas foi se criando todo um cenário à volta do Titanic, curiosidades, mistérios do Titanic, né? Porque se tivesse celular naquela época, a gente teria visto várias cenas do que aconteceu, né? Como não tinha, sempre perdurou essa curiosidade do que aconteceu lá. Dentre várias histórias que aconteceram, tem uma que é bastante interessante, eu vou usar ela para fazer a introdução da mensagem de hoje. E essa história começa com uma das perguntas que até hoje fica sem uma resposta bastante clara. Por que tinha só 700 botes? Tinha bote salva-vida para salvar 700 pessoas, se no navio tinha 1.300 passageiros, mais 800 tripulantes. Então, uma das perguntas que até hoje fica sem resposta, e justamente por isso que tornou essa história algo que se continua falando até hoje, né? Por causa do número de mortes que teve lá. E uma das coisas que são um pouco óbvias é de que houve negligência, isso é fato, né? Por mais que a gente queira trabalhar em cima dos mistérios, romantizar, criar teorias aqui e ali, é igual na aviação, né? Quando tem um acidente, é uma quebra de vários protocolos. Ter navio naquela época já não era uma novidade. Já se tinha navio há muito mais tempo, há centenas de anos atrás. Então sempre se soube das questões de segurança do navio, né? Dos riscos, etc. Então, uma coisa que é bastante óbvia, pelo menos na minha opinião, é que houve sim negligência e descaso com a vida das pessoas naquele cenário. Apesar de ser uma coisa grandiosa, que foi noticiada para o mundo todo, né? Vários mitos se criaram ao redor do Titanic, tendo bote salva-vida para 700 pessoas no navio que tem mais de 2.000, para mim é uma quebra de protocolo bem, bem clara. Entre essas vidas que se perderam lá, eu vou falar de um cara chamado John Harper. Ele era um escocês, ele era pastor, missionário, e se vocês procurarem aí na internet informações sobre ele, vocês vão achar várias fontes. Inclusive eu mandei no grupo do WhatsApp, para quem quiser ver depois, eu mandei uma foto dele com a sobrinha e a filha. Foram eles três, da família dele, que foram para o Titanic. A mulher dele já tinha morrido, ele já era viúvo. A sobrinha foi morar com ele para ajudar a cuidar da filha dele. E esses três então foram fazer uma viagem de Titanic porque ele ia pregar numa igreja lá em Chicago. E essa história foi amplamente divulgada. Uma outra coisa que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, vocês podem olhar depois,
Eu mandei inclusive uma reportagem da BBC sobre ele, sobre o que aconteceu. Eu gosto muito de colocar coisas bastante sólidas, de maneira que não fica aquela pergunta, mas será que isso é historinha? Será que isso... Qual é a fonte? Será que dá para acreditar? Será que não tem? Né? Então, a gente tem aí uma foto do jornal, um periódico das igrejas lá da Escócia, onde ele era pastor, e a gente tem uma reportagem do BBC sobre ele, e tem inclusive um livro sobre ele, sobre o que aconteceu no Titanic, o que aconteceu na vida dele. E o John Harper, ele era esse pastor missionário, e ele tinha uma característica bastante importante para a gente como cristão. Ele jamais perdia a oportunidade de pregar. Sempre que ele tivesse a oportunidade de falar de Cristo para alguém, ele falava. Isso foi a história da vida dele, ele era um missionário, né? Como eu falei, ele estava indo para Chicago para pregar numa igreja lá. Então, ele foi alguém que se dedicou de verdade. Não só à vida com Cristo, mas em levar a salvação para outras pessoas. Ele se dedicou àquele mandamento de Cristo que diz, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, assim como Paulo viajava de barco para pregar o evangelho, a gente tinha alguém, uma geração anterior à nossa, que fazia a mesma coisa, né? Pegava barco, viajava para outros países, pregava o evangelho. Então, às vezes a gente começa a olhar para a Bíblia e a gente, principalmente para quem nasceu nesse meio cristão, quem nasceu no lar cristão, a gente está tão acostumado em ouvir falar dos homens de Deus, e a gente sabe que a Bíblia trata vários deles como os santos de Deus. Só que isso, de certa forma, tende a nos afastar do comportamento deles, porque cria a sensação na gente que eles são seres muito superiores e que a gente jamais conseguiria ser como eles. Inclusive, a gente é ensinado a ser humilde na igreja. Então, esse ensinamento que nos dão sobre sermos humildes nos impedem até de a gente querer se comparar a Paulo, se comparar a outros evangelistas que estão na Bíblia, outros profetas. Mas será que a gente realmente deveria sentir assim? E quando eu falo se comparar, não é querer ser melhor, mas é aquele sentimento de que a gente nunca vai poder ser como eles. Talvez a gente nunca vai conseguir ser o santo que eles representam, que eles são, para Deus, para Cristo. Mas uma coisa que a gente pode sim fazer é adotar o mesmo comportamento. Porque eles só viraram esses santos para Deus como são por causa do comportamento deles. E aí quando eu vejo um cara no século passado, super perto da nossa geração, uma geração anterior só, com tantas semelhanças com alguém como Paulo, então eu vejo que sim, a gente pode mudar o nosso comportamento e se comportar como santos de Deus. E o que é interessante sobre a história de John Harper nesse episódio do Titanic é algo até chocante, porque enquanto a gente não entender o que é se comportar como um santo de Deus, talvez a gente não vai entender o que levou ele a fazer o que ele fez. E isso, como eu falei, não é uma historinha do Vinícius, não é uma historinha de um site qualquer. Isso tem livro, noticiado na BBC, amplamente divulgado na internet, ele faz parte do Wikipedia, não que o Wikipedia seja uma fonte super confiável, mas essa história é uma história conhecida, tá? Não é uma lenda. O John Harper estava lá então com a sua filha, sua sobrinha, quando houve o acidente, o Titanic bateu no iceberg, tocaram os alarmes, enfim, ele imediatamente, a primeira reação dele foi colocar a sobrinha e a filha num bote para que elas se salvassem, só que ele não quis se salvar. E o que várias testemunhas que sobreviveram relatam sobre o comportamento dele, essas testemunhas dizem que enquanto as pessoas estavam naquele desespero, porque imagina, você está em alto mar com água congelante, o navio está invariavelmente, já é um caminho sem volta, ele vai afundar, invariavelmente muita gente vai congelar, vai morrer. No meio desse caos, ele tira o próprio colete salva-vidas e dá para outro homem, e dá para outra pessoa.
E mais, o que as pessoas relatam sobre ele, o comportamento dele, é de que ele estava numa calma tremenda. Ele estava numa tremenda calma dentro do navio. E essa calma dele é o que chamou a atenção das pessoas, porque ele não só estava calmo, mas ele estava falando de Deus e orando para as pessoas no meio daquele caos e convidando elas a se converterem, convidando elas a reconhecerem Jesus, a aceitarem Jesus. Então, no meio da morte, no meio da destruição, ele está com uma paz que chama a atenção de todo mundo. Ele entrega o próprio colete salva-vida para outra pessoa e ele dedica os últimos momentos da vida dele, porque ele sabia que eram os últimos momentos, ele dedica então a falar de Jesus e apresentar Jesus para outras pessoas. Então é impressionante quando a gente vê esse relato de como ele não só dedicou a sua vida, mas ele abdicou dela para alcançar vidas para Cristo. E eu estou falando de um homem que viveu há 100 e poucos anos atrás. Eu não estou falando de um Paulo, de um Isaías, de um Elias, aqueles que a gente se sente tão distantes, porque eles foram tão usados por Deus e as suas histórias registradas na Bíblia. A gente está falando de alguém que viveu na mesma época que a gente viveu. E como que ele tinha tanta paz? É óbvio que essa paz que os sobreviventes relatam que ele tinha é aquela paz que excede todo entendimento. É óbvio que no meio daquilo tudo ele só tinha paz porque ele combateu o bom combate. Porque ele entendeu que chegou o momento dele. Porque ele entendeu que a missão dele era salvar o máximo que ele pudesse de almas para Cristo naquele momento. E aí teve um encontro, enfim, uma reunião com algumas pessoas no Canadá. E nessa reunião, então, um dos jovens sobreviventes do Titanic contou a história dele sobre o evento. E esse jovem, também escocês, ele diz que quando o navio já tinha afundado, eles estavam lá flutuando, agarrado em pedaço de navio, agarrado em qualquer coisa que flutuasse, de repente as ondas ali na volta aproximaram ele do John Harper. E diz que aí esse pastor grita para ele, você conhece Jesus? Você já aceitou Jesus? E ele grita, não. Ele fala, então só, por favor, aceita Jesus. E aí diz que as ondas separaram eles. Dali a pouco vieram ondas de novo, eles casualmente foram para o lado um do outro de novo. E aí a única coisa que aquele pastor falava, John Harper, era, já aceitou Jesus? Já reconheceu Jesus? E o jovem falou, não, ainda não, nem conheço esse tal de Jesus. E aí as ondas vieram, separaram e eles nunca mais se viram. Ali provavelmente foi o último momento de vida do John Harper. E esse jovem, ele diz que depois, sozinho, enquanto estava lá, quase congelando, aguardando por resgate, no frio, no escuro, ele decide então aceitar Jesus. Então ele decide falar, então tá, então eu acredito que Jesus existe, eu vou seguir Jesus. E esse jovem fala que provavelmente ele foi o último salvo através da vida daquele pastor. E onde que esse pastor encontrou tantas forças, né? Tanta força? É interessante ver que, como eu falei no início, enquanto, pelo menos a minha conclusão pessoal é de que houve uma negligência absurda com as vidas do navio, por todos envolvidos, era um investimento milionário, né? Uma grande empresa, pessoas super ricas naquele lugar, naquele ambiente. Enquanto houve negligência com tantas vidas, existia pelo menos um homem lá que fez o contrário. Ele usou até o último minuto de vida para salvar vidas. E o mais interessante é que não era nem salvar vidas do tipo, apesar de que ele salvou a vida física, que ele deu o próprio colete para alguém, mas ele estava mais preocupado ainda em salvar vidas para a eternidade. E Paulo
fala alguma coisa muito similar. Paulo parece que ele descreve o comportamento de John Harper quando ele fala de si mesmo. E aí eu vou pedir para a gente ler lá 1 Coríntios 9,16. Deixa eu abrir aqui. Primeira Coríntios 9,16. Só um minutinho. Vamos lá. E diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olha que interessante como Paulo descreve a sua missão. Primeiro ele fala que ele não tem nada do que se gloriar. Ele entende aqui, como meu pai falava, e talvez o pai de vocês falava também, não está fazendo mais que a tua obrigação. Né? Quando eu fazia alguma coisa, sei lá, ajudava em casa, lavava o banheiro, cuidava dos passarinhos dele, enfim. Eu falava, pô, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Ele falou, não fez mais que a tua obrigação. Ninguém precisou falar isso para Paulo. Ele entendeu de tal forma a sua missão de pregar o Evangelho que ele diz, eu não tenho do que me gloriar. Em outras palavras, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E ele fala, pois me é imposta essa obrigação. Imposta? Foi escolha dele. Ele teve o chamado dele, fato, mas ele tinha livre-arbítrio. Não é que foi imposto para ele que ele tinha que pregar. Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. Então ele aceita, ele mesmo se impõe essa obrigação. E ele fala assim, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Significa assim, o que eu represento para o mundo se eu não pregar o Evangelho? O que eu estou fazendo por mim, pelos outros e pelo mundo se eu não pregar o Evangelho? E aí por isso que eu digo, pessoal, a gente olha para cá e a gente pensa, mas eu nunca vou ser como Paulo. Paulo era um santo de Deus. Paulo passou por aquele milagre de perder a visão e procurar o homem certo que ora por ele. Ele retrocede a visão e escuta a voz de Jesus. Por que tu me persegues? A gente pensa, eu não posso ser como Paulo. Jesus nunca fez o que fez na minha vida como Paulo. De me cegar, depois mandar alguém orar e revelar que foi ele que me cegou e falar a voz audível. Eu não sei se Harper teve também essa experiência. O que significa que a gente pode sim imitar esse comportamento. Eu já falei em outras oportunidades. Quando a gente olha para Jesus, o comportamento que a gente tem que imitar, na verdade, como cristãos, e o nome já diz, somos cristãos, é porque somos imitadores de Cristo. Mas, de novo, se a gente se distancia do comportamento de Cristo, achando que a gente nunca vai se comportar igual a Ele, porque a gente não é filho de Deus como Jesus é, filho encarnado aqui na terra de Deus, a gente fala, mas Jesus ele conseguiu passar 40 dias e 40 noites porque ele era filho de Deus. Mas Jesus conseguia fazer milagres porque ele era filho de Deus, apesar de que ele falou, vocês farão coisas maiores. Mas a gente continua se escondendo atrás dessa desculpa, mas ele era filho de Deus. Tá, então eu saio de Cristo. Então eu já falei de outros personagens, hoje eu vou falar de Paulo. Aí diz, poxa, mas Paulo tá na Bíblia, né? Paulo foi um apóstolo de Cristo. Tá, agora então eu vou ir mais adiante. Então fala de Harper. Qual é a desculpa que a gente vai dar agora? Porque ele viveu no século passado, a gente vive nesse século. Essa seria a única desculpa restante para a gente imitar esse comportamento. E eu entendo que a gente pode até admitir que, ok, então esse espírito de entender a minha obrigação de pregar o Evangelho, esse espírito de eu me dedicar à vida com Cristo, eu até aceito que eu deveria ter também, né? Mas aí a gente se pergunta, mas e o meu talento? Eu não tenho o talento que Paulo tinha. Eu não tenho o talento que Harper tinha. Sim, você talvez não tenha, mas certamente você tem outro.
E o que Jesus pede não é que você use o talento do fulano, do ciclano. O que Deus pede pra gente, a palavra nos instrui, é de que a gente use o nosso próprio talento. Talentos são dados aos servos. Vocês lembram da parábola dos talentos? Talentos são distribuídos. Agora, como a gente trata esses talentos, o que a gente faz com esses talentos, é responsabilidade nossa. Inclusive, a gente vai responder por isso. Então, a gente precisa entender esse espírito que tinha em Cristo, esse espírito que tinha em Paulo, esse espírito de entrega ao evangelho que a gente viu em Harper. E a gente tem que entender que a gente tem que ter o mesmo espírito usando o talento que Deus nos deu. O talento que Deus me deu talvez seja ensinar a palavra. O talento que Deus deu para Gil talvez seja ajudar a cuidar de pessoas. O talento que talvez deu para ti seja da adoração. O talento que talvez deu para ti seja da oração. Usa o talento que Deus te deu. Mas assume esse comportamento que a gente pode sim assumir. Tem muita gente aí fora precisando de uma oportunidade com Cristo. Tem muita gente aí fora precisando entrar nesse relacionamento com Cristo. Ou porque nunca conheceu, ou porque o relacionamento foi comprometido ao longo dos anos, ou porque está desviado. Tem muita gente que vai perder a sua vida, mas não vai perder só fisicamente, como aconteceu com aquelas pessoas do Titanic. Tem muita gente que vai perder a sua vida para a eternidade. E essas pessoas estão precisando de um Harper. De alguém que dedica a sua vida a falar, te entrega para Jesus. Quer conhecer Jesus? E aí, eu vou usar uma passagem da Bíblia para ir além agora nessa mensagem. Porque Jesus, ele fez o que ele fez, a obra da cruz foi para que ele alcançasse todo mundo. E ele precisa de discípulos e apóstolos e seguidores para alcançar todo mundo. E não tem que ser santo. Quando Jesus fala com aquela mulher na beira do poço, Jesus usa ela para que comece a espalhar notícias sobre ele. Jesus diz, agora vai lá e conta para todo mundo. Os apóstolos falam, mas Jesus, o Senhor deixou ela falar do Senhor para as pessoas? Deixei. Jesus usou uma mulher que vivia em adultério para falar dele. Vocês estão entendendo? Se a gente acha que a gente não vai conseguir falar de Cristo para as pessoas porque não somos Paulo e talvez a gente nem aceite e consiga ser um Harper, pensa nisso. Jesus usou uma mulher pecadora que não era cristã, na época não existia a religião cristã, né? Era uma mulher pecadora, não conhecia Cristo, não era judia, e usa ela para se espalhar notícias sobre ele. E a gente continua achando que Jesus não pode nos usar. Que outro exemplo que eu preciso dar para a gente entender que Jesus precisa e quer nos usar. E ali, aquela mulher, ela vai levar essa mensagem sobre Jesus, ela vai testemunhar, e guardem essa palavra porque ela é chave para o final da mensagem. Essa mulher, ela vai testemunhar o que se passou entre ela e Jesus para um povo gentil. O que era o povo gentil? Era qualquer um que não fosse judeu. Porque Deus tinha escolhido o povo judeu como seu povo modelo. Então, os judeus consideravam gentios qualquer um que não fosse judeu, porque Deus não tinha se revelado para as outras nações como o Deus da nação. Deus era o Deus da nação de Israel. Então a gente vê que Jesus ele sempre quis levar a mensagem para outros povos. Jesus sempre quis que a sua mensagem fosse levada para outros países. E não é em vão que nós aqui moramos em outro país. Não é em vão. Já pensaram nisso?
Vamos ler agora uma passagem sobre um grupo grego que veio para ouvir Jesus, tá? Tá lá em João 12, de 20 a 22. Vamos lá. João 12, de 20 a 22. E diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E alguns comentários de teólogos dizem que esse episódio está intimamente relacionado com a entrada triunfal de Jerusalém. Com a entrada triunfal, vocês lembram? E como que está relacionado? Porque eles falam que esse episódio ele tem um momento de glória, o episódio da entrada triunfal, um momento de glória que está assim acontecendo ao mesmo tempo que se sabe que a morte está chegando. Porque Jesus, quando tem a entrada triunfal, que as pessoas começam a adorar e colocar os ramos na frente, e ele fala, ainda que essas pessoas se calassem, até as pedras iriam me adorar. Ao mesmo tempo que Jesus fala isso, ele sabe que nos próximos dias ele vai ser morto. E o que Jesus faz? Sabendo que ele está nos últimos momentos, continua entregando as boas novas. Alguma relação com a história que eu contei do Harper? Jesus, ele sabe que os últimos momentos, são os últimos momentos, e ele não resolve salvar a si mesmo. Ele entrega a sua vida pelos outros. E apesar de estar nos seus últimos dias, e ele sabe como ele vai morrer, e ele sabe que vai ser doído, ele continua entregando a sua mensagem. E eu vou reforçar aquilo que eu já disse várias vezes. Harper sabia que ele ia morrer, sabia que ia ser doído. O que ele faz? Ele entrega os seus últimos momentos em favor dos outros, e ele segue entregando as boas novas. E ele segue tentando salvar vidas. Então, se a gente não consegue criar um paralelo que a gente pode ser como Jesus naqueles momentos, aceita ser um Harper, então. Se está muito difícil aceitar ser um Jesus, aceita ser um Harper. A Bíblia ela não especifica por que esses gregos que eu acabei de ler, eles abordam Filipe, né? Porque a Bíblia fala assim diretamente que eles chegam para Filipe e dizem que quer falar com Cristo. Tem algumas hipóteses assim que a gente pode dar uma viajada, né? Primeiro que Filipe é um nome grego que está ligado a alguma coisa a quem gosta de cavalo, quem doma cavalo, quem vive com cavalo. Então pode ser que eles escutaram chamar Filipe e acharam que era alguém grego e se aproximaram dele. Filipe era o Filipe de Betsaida, né? Pode ser então que eles já conheciam Filipe lá de Betsaida, porque o texto fala então se aproximaram de Filipe de Betsaida, né? Normalmente quando tem algum detalhe no texto não é em vão. Então pode ser que eles já se conheciam de Betsaida, lá na Galileia. Ou pode ser também que Filipe era só alguém que estava ali fazendo a segurança de Cristo. Porque naquele momento, lembra, eu falei, Cristo já sabia da morte. Naquela altura, tanto Cristo quanto os apóstolos já sabiam que os líderes religiosos estavam tramando a morte de Cristo. Então qualquer um podia ser alguém com uma faca, alguém para cometer um atentado contra a vida de Cristo e matar ele. Os discípulos ainda não tinham assimilado o que era a morte da cruz, então eles achavam que qualquer um podia chegar ali para matar Jesus. Então existia um certo controle de quem se aproximava de Jesus. Pode ser então que Filipe estava ali filtrando quem se aproximava de Jesus. Então esses gregos, eles estão ali, eles querem falar com Cristo, né? E o que é interessante para a gente entender de contexto também,
é que esses gregos eles estavam no pátio dos gentios. Se vocês olharem no grupo do WhatsApp que eu mandei uma foto ali do templo. E naquele pátio que está bem na parte de baixo, não lembro se está marcado com a letra D ou com a letra E, mas tem um pátio bem grande na parte de baixo ali da figura. Esse era o pátio dos gentios. Todo mundo... Mas foi o link que tu mandou, né? Ah, eu mandei o link? Não, eu mandei no grupo, eu mandei a foto, né? Tem uma foto no grupo que eu mandei? Foto de uma família ali. É, tem a foto do Rafa. Ah, então eu esqueci de mandar... É que- Depois eu mando. Ah, Depois eu mando. é que o link tu mandou pra mim, eu É. não sei se era aqui. Tá. Então assim, o templo ele tinha... Então, já que não tem a foto, eu vou tentar descrever. O templo ele tinha um prédio central no meio e ele tinha na volta um pátio grande. E para entrar nesse pátio tinham portas, né? Tinham escadas que subiam, então a gente entrava numa parte mais alta. Essa parte mais alta era um pátio gigante. No meio desse pátio a gente tinha uma construção, tipo um prédio. Dentro dessa construção tinha um outro pátio, um pátio mais privativo, vamos dizer. Quem não fosse judeu, tinham 3 condições, que era ser judeu, filho de mãe judia e circuncidado, né? Então, só quem atendia essas condições era quem podia entrar nesse pátio mais privativo. No pátio esse grande de fora é onde ficavam os gentios. Inclusive, esses 2 pátios eles eram divididos por uma espécie de uma... Não chega a ser uma mureta, mas tinha algumas... É tipo uma mureta, mas é que não era fechado, né? Tinha algumas colunas assim, com corrimão em cima. Inclusive, encontraram 2 pedras, uma está no Museu em Israel, outra no Museu na Turquia, que tem uma inscrição escrita em grego, que qualquer um que atravessar aquele pátio tem que se responsabilizar pela morte que vai seguir. Então era uma ameaça muito séria para qualquer um que não fosse filho de mãe judia, circuncidado, entrar naquele pátio. Então esses gregos eles estavam no pátio de fora, porque eles não podiam entrar. E por que eles tinham essas inscrições em grego? Porque na época o grego era a língua franca, né? Quem dominava a cultura no mundo todo era a Grécia. Era como se fosse o inglês hoje. Então esses gregos sabiam que eles tinham que ficar nesse pátio e eles não podiam entrar nesse pátio mais privativo que já era dentro do templo, né? Mas sabe por que eu estou falando de os gregos estarem nesse pátio? Porque no dia anterior acontece algo que é memorável, que a gente certamente lembra disso na Bíblia. No dia anterior é o dia que Jesus purifica o templo. Como que Jesus purifica o templo? Vamos ler lá João, capítulo 2, 13 a 21. João, capítulo 2, 13 a 21. Não, desculpa, a partir do... Não, 13 e 21 eu vou ler daqui a pouco. Deixa eu só terminar uma ideia aqui, eu já vou entrar para 13 e 21. Então, no dia que Jesus purifica o templo, é o dia que Jesus pega um chicote, vira a mesa, quebra tudo, coloca todo mundo para correr e diz: vocês transformaram a casa do meu pai, a casa de oração, nesse ninho de cobra aqui, nesse covil, né? É assim que Jesus purifica o templo. Ele vem trazer a memória de todo mundo que estava lá. Ele vem trazer a memória de todo mundo que estava lá. O que o templo representava. E Deus, ele tinha um apreço muito grande ao templo. Então Jesus, no dia anterior, ele purifica o templo. E naquele templo que está então purificado é quando os gregos se aproximam, que eles querem falar com Jesus. Bom, aí agora eu vou ler ali então João de 13 a 21 para a gente tentar entender o que estava se passando então.
a partir do 13 diz assim: tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. E aí a gente começa, a gente entra ali onde os gregos se apresentam para ele, né? Ora, viu alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, porém, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu. Agora é hora para a gente entender o que estava se passando do ponto de vista espiritual. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, o que Jesus estava falando? Ele já estava antecipando que estava chegando a hora da sua morte, que o Filho do Homem ia ser glorificado. E quando o Filho do Homem é glorificado, o que isso significa no mundo espiritual? O que isso significava para o povo judeu naquele momento? Que a salvação ela foi aberta. A salvação ela estava oficialmente sendo... se tivesse uma fita lá para cortar, Jesus estava cortando a fita com a tesoura. A salvação a partir de agora, a partir da glorificação do Filho do Homem, a salvação é para todos. Deus deixa de ser algo exclusivo do povo de Israel e isso se abre para todos. E olha que interessante, qual é o livro que fala sobre Cristo 700 anos antes de Cristo? Isaías. E a gente tem uma cópia de fala 700 anos antes de Cristo, né? E a gente tem uma cópia muito, muito antiga, de vários séculos atrás, uma cópia do livro de Isaías, também que remete a um período anterior a Cristo, descrevendo a vida de Cristo. A gente tem uma prova cabal, real, de que houve a profecia antes de Cristo. Então vamos lá. Se Isaías ele falava de Cristo, então eu quero convidar vocês para lerem comigo Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Que diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então o que estava acontecendo naquele momento em que a gente vê esses gregos se aproximando de Cristo é de que a profecia que está em Isaías, que Isaías lá no texto desse dias fala assim, e diz o Senhor, aí ele começa a relatar até entrar nesse versículo que a gente leu, que a casa de oração vai vir a casa para todos os povos. E Jesus ele está justamente entrando nesse período em que ele vai ser glorificado e que Deus então deixa de ser exclusivo de Israel e passa a ser um Deus para todo mundo. Jesus ele abre essa porta para todo mundo. Então, isso que foi profetizado lá em Isaías e aqueles dias de Jesus tem um sentido muito especial para esse encontro de Jesus com os gregos, né? E o que é interessante é imaginar o seguinte: vejam que a Bíblia diz que aqueles gregos foram para o templo para adorar. Só que eles chegam no templo, a história pelo menos ali, não diz que eles vagavam pelo templo, adoravam e viram uma multidão e se aproximaram e viram que Cristo pregava e pediram para falar. Não, diz que eles foram para o templo para adorar, se aproximam de Filipe e pedem para falar com Cristo.
né? Certamente os gregos já tinham entendimento que o lugar para adorar a Deus era o templo, mas que para eles quererem se aproximar de Cristo de maneira tão direta, talvez eles já sabiam que era tempo daquela casa virar casa de oração para todas as nações, exatamente como foi profetizado em Isaías. Era comum, sim, gentios virem de várias partes do mundo, né, do mundo que eu digo naquela região, de outras nações, para adorarem. Vocês lembram o eunuco aquele que se encontra com quem? Com Filipe, olha a coincidência, e pergunta: o que me falta para eu ser batizado? E Filipe fala: não te falta nada. Aí sai, batiza ele. Ali era um gentio que estava vindo para adorar, e também se encontra com Filipe. Então esses gregos, é interessante a gente pensar as circunstâncias. Será que eles já foram... Certamente eles já adoravam a Deus, né? Porque a viagem da Grécia para aquela região era uma viagem doída, demorada, perigosa. Eles podiam ser assaltados, espancados, mortos, né? Então eles estavam arriscando as suas próprias vidas para irem adorar. Então certamente eles já eram pessoas que seguiam o Deus de Israel. Agora, a Bíblia chama eles de helenos, ou seja, heleno quer dizer que é o grego raiz, quer dizer que eles têm descendência grega, eles não são gregos filhos de pais de outro país, não, eles são gregos raiz, né? E também chama eles de prosélitos, que são gentios que confessam o judaísmo. Então, certamente, esses gregos já adoravam o Deus de Israel, já seguiam o Deus de Israel. Mas, de novo, será que essa foi a única razão pela qual eles viajaram de tão longe? Eles foram para lá, era alguma coisa que estava ali antecedendo a festa de Páscoa. Será que eles fizeram essa viagem tão longa para adorar a Deus na época da Páscoa? Ou será que a fama de Jesus que corria as nações na volta já tinha chegado nos ouvidos deles e eles quiseram tanto ver Jesus? E olha que interessante isso. Isso nos mostra que como eles, por mais que eles tenham ido para adorar por causa da Páscoa, a maneira tão direta que eles chegam para falar de Jesus nos mostra que eles já sabiam de Jesus. Aceitando, acreditando ou não quem Jesus fosse. Mas eles já sabiam. Então a fama de Jesus era tão grande que já tinha chego em Atenas, tinha chego na Grécia, onde eles moravam. E foi pelo menos mais um incentivo para essa viagem longa. Será que eles estavam com essa sede espiritual? Será que eles não se contentavam com todas as respostas sobre as questões existenciais que já existiam na cultura grega? Lembra que a cultura greco-romana ela ditou a cultura do mundo ocidental como a gente conhece hoje. E naquela época já se tinha a mitologia grega. Naquela época, muitas respostas sobre as questões existenciais de quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui, muitas questões já tentavam ser respondidas pelos filósofos da época. Muitas questões tentavam ser respondidas através da mitologia. Só que talvez nada disso, nem conhecimento que havia na Grécia, fosse suficiente para eles. Talvez nada disso matavam a sede, a fome que eles tinham para uma questão mais profunda. Então a gente pode eventualmente concluir que havia uma superioridade muito grande nas palavras de Cristo para todo o conhecimento que se tinha na época. Um conhecimento que fosse mitológico, né, que fosse mais de crença, ou no conhecimento de filosofia que já existia na época. Então, eu acho que eu não estou viajando muito se eu disser que dá para imaginar que sim, que as palavras de Jesus, elas chamavam muito mais atenção, elas eram muito mais convincentes, elas eram muito superiores a qualquer coisa que se ouviu na época, não só entre os camponeses que seguiam Jesus para todos os lados, mas também entre os intelectuais. Vamos ler 2 Pedro 1,16. 2 Pedro 1,16. Que diz assim: porque
porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Vou repetir. Olha o que 2 Pedro está falando sobre as palavras de Cristo. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Então aqui, eles não estão convencendo as pessoas sobre Jesus e o seu poder e a sua vida e as boas novas a partir de fábulas, histórias super bem contadas, como por exemplo mitologia grega. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quer dizer, não foi por histórias astutas que nos contaram, não foi pela intelectualidade dos filósofos. Nós vimos a sua majestade, nós vimos a sua glória. Então, para finalizar agora, se a gente viu que a gente pode sim ter um comportamento, ainda que a gente nunca seja um dos santos de Deus, mas que a gente pode ter pelo menos esse comportamento. Se a gente viu que está claro que Deus queria que a sua palavra, que Cristo queria que a sua palavra alcançasse todas as nações, isso foi profetizado inclusive séculos antes. Se a gente viu que naquele momento, o que Cristo falava, já naquele momento, já se sobrepunha a toda a intelectualidade, histórias e fábulas que existiam na época, já se sobrepunha aos livros, às leis. Então, o que falta pra gente? E aí, eu quero que a gente pense no seguinte: apesar de tudo isso, apesar de a gente ter esse entendimento, o que é mais esplêndido que a gente pode fazer em favor de Jesus? Eu não contei para vocês as pregações de Harper. Eu não contei para vocês as pregações de Paulo. Mas eu falei de como eles testemunharam, como eles foram testemunhas. Pedro aqui fala, na carta 2 Pedro, não foi em histórias, nós vimos a glória de Cristo, quer dizer, nós fomos testemunhas. Lembra que eu falei lá no início que testemunha era a palavra-chave no final da mensagem? O maior argumento esplêndido que a gente pode dar em favor de Jesus é a nossa própria vida, é como a gente se comporta. Esse é o maior argumento, é a coisa mais linda, a maior que a gente pode fazer para o Cristo, é a gente se comportar como um dos seus santos. Sabe por quê? Porque nem os mais céticos, eles vão poder dizer que eles não percebem na nossa vida um comportamento diferente. A gente pode vir com toda a intelectualidade, com histórias super bem contadas. Cara, a mitologia grega é maravilhosa, a história em si é maravilhosa. A gente foi na Grécia, a gente viu lá no onde é considerado ser o lugar que foi construído para ser o labirinto do Minotauro. Cara, a história é maravilhosa, do ponto de vista assim, de riqueza de detalhes, a inteligência na criação da história. Mas a gente não precisa criar essas histórias maravilhosas. A gente não precisa ser o homem mais intelectual do mundo. Sabe por quê? Porque os céticos sempre vão ter um argumento contra. Agora, é impossível que os céticos não concordem que a gente vive de uma maneira diferente, que a gente tem caráter, que a gente estende a mão para o próximo, que a gente leva uma vida reta, que na nossa boca não sai mentira e falso testemunho. E isso testemunha em favor de Deus. Deus, ele não precisa de advogado. Às vezes, a gente cristão, a gente quer advogar em favor de Deus. A gente quer defender Deus. A gente quer defender a sua palavra.
Só que, enquanto a gente ficar nesse campo, sempre vai ter discussão. Inclusive, pode ser percebido como se Deus tivesse feito uma coisa de errado, que precisa de um advogado. O que Deus precisa? Deus precisa de testemunhas. Então, o que eu quero convidar vocês hoje é a gente deixar de ser advogado de Deus e passar a ser testemunha. E dar bom testemunho com as nossas vidas. Vamos, através das nossas vidas, das nossas palavras, atrair para Deus muitos gregos, muitos alemães, porque a glorificação do Filho do Homem e aquilo que Isaías já havia revelado era de que a casa de oração, o templo, tinha que estar disponível para todas as nações. Cristo hoje está disponível para todas as nações. Então que a gente possa, através do testemunho das nossas vidas, atrair então pessoas de todas as nações. Amém?